Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: o que diz a lei e o que diz a graça sobre a sua vida? O que diz a lei e o que diz a graça sobre a sua vida? Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem duas alianças. Ela tem o Antigo Testamento e a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Mas não é tão simples assim. No Antigo Testamento, o Novo ou a Nova Aliança está oculta, mas ela está lá, sendo anunciada, sendo preparada para ser revelada no Novo Testamento. Então, aquilo que estava oculto no Antigo Testamento é revelado no Novo. Então, por muitas vezes, nós vamos ver citações do Antigo Testamento no Novo, mas isso para explicar o que está acontecendo agora no momento da Nova Aliança. E é interessante entender isso, porque se não entendermos isso, isso é o que derruba muita gente na fé. Porque uma aliança é totalmente diferente da outra. A primeira aliança, a aliança do Sinai, é baseada naquilo que o homem é capaz de fazer. Deus dá a lei e você tem que obedecer à lei. É a sua capacidade de obedecer à lei que vai determinar a sua bênção. Se você é capaz de obedecer à lei, se você é capaz de cumprir a lei, você é abençoado. Se você é transgressor da lei, você é amaldiçoado. Essa é a antiga aliança, a aliança do Sinai. A nova aliança já é diferente. A nova aliança não é a respeito da sua capacidade de cumprir a lei, mas a nova aliança é baseada na capacidade de Jesus cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei por nós, visto que nós não tínhamos condições de cumprir a lei plenamente. Então, essas duas alianças, a aliança do Sinai e a nova aliança de Cristo Jesus, elas falam coisas a nosso respeito. Elas trazem coisas a nosso respeito. E é importante que a gente saiba disso, sabe por quê? Porque isso vai interferir na nossa forma de ler a Bíblia, na nossa forma de orar e na nossa forma de crer. Porque se nós crermos de forma errada, nós vamos viver de forma errada. Mas se crermos de forma correta, nós vamos viver de forma correta. Não é verdade? Então, por essa razão, vamos ver o que a lei diz a respeito da nossa vida, sobre nós, e o que a graça diz a respeito de nós. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho da graça de Deus. E ele foi perseguido pelo evangelho por causa do evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus não é que ia contra o judaísmo, não. Só era uma proposta totalmente diferente do judaísmo. Ele tinha uma proposta, ou ele tem uma proposta totalmente diferente do judaísmo. O judaísmo é todo baseado em cima da lei. Mas agora, como Paulo mesmo disse, manifestou uma fé que não é segundo a lei. E hoje nós sabemos disso, que a religiosidade e a vamos dizer assim, não submissão à lei, mas o observar a lei, irmãos, isso mexe com a nossa carne. Como é que mexe com a nossa carne? Nós temos prazer em conseguir fazer alguma coisa. Embora a gente goste das coisas de graça, receber tudo de graça elimina o nosso mérito. E isso para a nossa carne não é muito bom, porque a nossa carne gosta de receber mérito. A nossa carne gosta de ser reconhecida, a nossa carne gosta. Então, quando a graça vem e ela tira todo o mérito do homem, olha, vocês não fizeram nada para receber a salvação. Foi Jesus que fez tudo. Irmãos, isso confronta a nossa carne.
E muita gente tem dificuldade com isso. Mas então o que eu faço? Você creia. Mas só isso que eu tenho que fazer? E deixar o pecado? E fazer isso? Isso tudo é fruto do Espírito Santo na sua vida. É Ele quem vai fazer tudo isso. Não é você que tem que vencer o pecado, você que tem que lutar contra o pecado. Irmãos, as pessoas estão lutando contra o pecado e estão perdendo a luta. Isso é fato. A gente vê isso nas igrejas em todo lugar. As pessoas lutando contra o pecado. Estou lutando para parar de fumar, estou lutando para parar de beber, estou lutando. Ah, mas não estou conseguindo. Olha, todas as pessoas que venceram qualquer tipo de vício, ou que deixaram os pecados do passado, fizeram isso sem esforço. Deus tirou. E quando Deus tira por completo. Deus não tira pela metade ou por um tempo, não. Quando Deus tira de vez. É como a palavra diz, Deus faz você sentir nojo do pecado que você praticava. Essa é a realidade. Mas isso não é fruto do nosso esforço, isso é fruto do Espírito em nós. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos estar o tempo todo lutando na carne, e na carne nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Então vamos lá. Eu quero começar lendo aqui o texto de Romanos capítulo 10, o versículo 4 e o versículo 5. Romanos 10. A carta aos Romanos é uma carta muito interessante sobre a questão da lei e da graça. Se você quer aprender sobre lei e graça, leia Romanos várias vezes, até isso entrar bem na sua cabeça. Mas vamos lá. Romanos 10, 4 e 5 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então veja bem, duas coisas aqui. Paulo está afirmando que o fim da lei é Cristo. E quando eu leio esse texto, eu tenho essa mania, eu vou sempre por dois lados. Você pode ler o texto e falar assim: o final da lei é Jesus. Jesus veio e terminou a lei, acabou com a lei. Ele trouxe a graça. O fim da lei é Cristo. Ou você pode ler e pensar assim: o objetivo, o final da lei, o objetivo da lei, certo? O fim da lei como o objetivo da lei. O objetivo da lei é Cristo. Como eu não tenho como ser Cristo na carne, eu vou sempre falhar. Porque a lei, ela é a expressão do caráter de Deus. Então, como é que eu posso ter o caráter de Deus na carne? Eu não posso ter o caráter de Deus na carne. Deus pegou os seus atributos ali e colocou a sua lei. Mas na carne eu não tenho condição de ser igual a Deus. Mas, se o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo me capacita a gerar bondade. O Espírito Santo gera domínio próprio. O Espírito Santo gera paz. O Espírito Santo gera paciência. O Espírito Santo gera isso. Mas eu não sou capaz de gerar isso. Então, quando Paulo escreve o fim da lei é Cristo, olha, a lei é a expressão do caráter de Deus, a lei é santa. Mas nós somos pecadores. E é por isso que é o problema. Qual era o problema da aliança, da antiga aliança? A antiga aliança não tinha nenhum problema com a aliança. O problema da antiga aliança era o outro lado da aliança. Qual era o outro lado? O homem. Esse era o problema da antiga aliança. Quando é uma coisa que depende do homem, irmãos, olha só o que Deus diz a respeito daquilo que depende do homem. É uma das poucas vezes que eu vejo a palavra, vejo o próprio Jesus falando: é impossível. Jesus fala assim: é impossível conter os escândalos.
Como é que o Deus do impossível fala que é impossível conter os escândalos? Sabe por quê? Porque não depende de Deus. Depende do homem. Mas ele fala, ai daquele por quem vier o escândalo. Então, aquilo que depende do homem, irmãos, enfraquece a aliança. É por isso que Deus estabeleceu uma nova aliança que não depende do homem. Não depende do homem. E aí ele diz aqui, olha, a aliança que Deus deu a Moisés foi essa. Moisés descreve a justiça que é pela lei. O que nós estamos falando aqui é a questão de justiça, certo? Porque pecado, lei, graça, tudo é questão de justiça. Porque o pecado é transgressão da lei. Então, toda vez que há uma transgressão, precisa haver uma punição. E a aplicação da punição é justiça. Não é assim que acontece no mundo normal? Né? Se alguém transgrediu a lei, ele tem que ser processado, e aí a justiça vai fazer justiça. Então, toda vez que há uma transgressão da lei, há uma necessidade de se fazer justiça. É por isso que a lei foi estabelecida para que o homem que fizer estas coisas vai viver por elas. Essa é a premissa da lei. Quem fizer essas coisas vai viver por elas. Então, o que a lei diz a nosso respeito? A lei diz a respeito do homem o seguinte: o homem que fizer essas coisas vai viver por elas. Mas eu quero prosseguir um pouco mais sobre a lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Porque a respeito da lei também, e a respeito de nós, existem certas verdades. Como, por exemplo, Gálatas 3:11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então veja bem, Moisés diz, olha, quem fizer essas coisas vai viver por elas. Mas o justo não vive pela obra da lei, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Mas tem algo a mais aqui, irmãos. Paulo fala que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por que Paulo fala isso? Paulo fala que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei por um simples fato: Deus vê o coração. Amém? Deus vê o coração. Não importa, a gente pode externamente estar obedecendo à lei, mas internamente ser rebelde. Quantas pessoas fazem as coisas só por aparência? Por fora parece que está tudo certo. Só que Deus não olha só por fora, Deus olha o coração. E aí, mesmo que por fora esteja certo, mas o coração está reprovado. Está vendo como é que é tão difícil cumprir a lei? Porque não é simplesmente uma coisa externa. Os judeus fizeram isso. Não, a gente guarda o sábado, a gente faz a circuncisão, está tudo certo. Externamente, nós estamos certos, mas só que Deus está vendo o coração. Tanto está escrito lá, olha, me louvam com os lábios, mas o coração está longe. É por isso que Paulo diz, diante de Deus, ninguém vai ser justificado pela lei. Porque não basta cumprir a lei, Deus quer ver a intenção do coração. E se cumpriu a lei, mas o coração está longe, não serve de nada. Quando Tiago fala lá que é sobre fé e obras, mostra-me a sua fé, que eu mostro as minhas obras, aquele negócio todo. Irmãos, tem muita gente que fala que Tiago está contradizendo Paulo, não está não. Eles estão falando da mesma coisa. Tiago está falando da justificação dos homens diante dos homens, não diante de Deus. Porque Paulo fala, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Porque Deus vê o coração. Mas diante dos homens, sim. Olha, fulano é uma bênção, está vendo como é que fulano faz tudo certinho? Fulano está sempre certinho. As pessoas não veem seu coração. As pessoas só veem o seu exterior. Então, diante dos homens, você é justificado sim pelas obras.
Agora, diante de Deus, não. Os homens querem ver aquilo que você faz de certo. Ah, fulano é correto, fulano anda certo, aquele ali é crente mesmo. Ah, e quantas vezes, irmãos, a gente se engana? Porque as coisas que são externas, elas não somos capazes de continuar, de manter fazendo aquilo externamente. Então, ele fala, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Gálatas 2, 17, 19, olha só. Gálatas 2, 17 a 19, diz, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Nós sabemos que Cristo foi morto segundo a lei. Foi isso? Cristo foi morto segundo a lei. Ele se fez pecado, ele não cometeu pecado, ele não conheceu pecado, ele não tinha pecado. A Bíblia diz isso. Mas ele foi morto para cumprir a lei. Ele foi morto por causa da lei. Ele foi morto porque, segundo a lei, ele foi tido como pecador, como blasfemo, foi pendurado numa cruz, e segundo a lei ele foi morto. Irmãos, mas ele não tinha pecado, ele foi morto por causa do seu pecado e por causa do meu pecado. Ele foi morto por causa do nosso pecado. Agora, se ele foi morto por causa do nosso pecado, nós, na verdade, morremos também. Nós morremos também. Morremos com ele, para que com ele também ressuscitemos também. E aí Paulo fala assim, porque eu pela lei estou morto. Pela lei eu estou morto. Todos nós pela lei estamos mortos, para que agora a gente viva para Cristo. Essa é a realidade. Então, se eu estou morto pela lei, como é que eu tenho que fazer a observância da lei ainda? Só cumpre pena quem está vivo. Quem já morreu não cumpre mais pena. Não é verdade? O bandido que foi morto lá no tiroteio, ele não vai cumprir pena, ele não vai para o presídio, ele vai ser sepultado. Por quê? Porque ele já foi morto. Então não resta mais pena para ele. Então nós também que estamos mortos, não resta mais pena para nós. Nós agora vivemos a vida de Cristo. Aleluia. O inocente foi morto para que nós que somos culpados saíssemos livres. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 7, versículo 7. Irmãos, essas coisas são tão importantes a respeito da lei e da graça. Isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. E como nós cremos na palavra de Deus. Romanos 7, 7 diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, o ensino bíblico diz que a lei, ela na verdade ressalta o pecado. Ressalta o pecado. Como é que isso acontece? É muito simples. Pega uma pessoa muito bonita, no padrão de beleza do mundo, uma pessoa muito bonita. E pega uma pessoa mais ou menos, não muito bonita. Se você olhar a pessoa mais ou menos, você vai falar assim, mais ou menos.
Mas se você colocar a muito bonita do lado do mais ou menos, a mais ou menos fica mais feia. Por quê? Porque a beleza do outro vai ressaltar as imperfeições da outra. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Pega uma parede torta e coloca do lado uma parede reta. Não é verdade, seu Marquinhos? A parede torta vai parecer mais torta por causa da parede da outra que está reta. Então o que acontece com a lei? A lei é santa, a lei é perfeita. Coloca ela do lado do pecador. O pecador vai parecer mais pecador. Não tem jeito. Ele vai se mostrar mais pecador. A lei ressalta as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, mostra, revela aquilo que somos. Irmãos, e se nós não conhecemos a graça de Cristo, sabe o que a gente faz? A gente desiste. A gente desiste. Durante muitos anos eu me perguntei por que isso acontecia. Durante muitos anos eu perguntei por que isso acontecia. Quando as pessoas participavam da oficina de cura, e lá na oficina de cura tinha sempre um confronto do pecado, confrontava o pecado. E quando terminava a oficina de cura, muita gente saía, que participou da oficina de cura, saía da igreja. Não é verdade? Estou falando mentira? Não estou falando mentira, é verdade. E eu ficava, meu Deus, por que isso acontece? O que está acontecendo? E aí eu comecei a entender que o que a oficina de cura fazia era como se colocasse um espelho diante da pessoa. Se você colocar um espelho diante de você, e você olhar ali e ver as suas imperfeições, tem coisas que você... Não, isso aqui dá para consertar, isso aqui dá para melhorar. Isso aqui não tem jeito não. Vai ficar assim mesmo. Mas se você vê tanta imperfeição, que você fala assim, isso vai dar tanto trabalho. Não vai fazer isso não. A pessoa desiste. Se não for dito para ela, olha só, não é você que tem que consertar as imperfeições. Não é você que tem que consertar tudo isso. É Jesus que vai colocar tudo isso no lugar. Tenha calma, tenha paciência. Não se desespere. Eu sou o pior dos pecadores. Não, tem gente pior que você e Jesus já deu jeito neles. Então, irmãos, a lei, se você coloca a lei diante da pessoa, a lei é como um espelho. Ela vai mostrar e vai revelar tudo o que não presta em você. Mas só que precisa ser dito para você, olha só, tem jeito isso, tá? Você não é um caso perdido, não. Tem jeito. Mas como é que dá jeito nisso, pastor? Jesus dá jeito nisso. É Ele que dá jeito nisso. Aleluia. É Ele quem dá jeito nisso. Não somos nós, irmãos. Já ouviu vem como estás? É isso, vem como estás. Mas pastor, tem coisa muito séria, tem coisa muito... A gente acha que Deus fica assim numa redoma de vidro, né? Que Deus não pode saber de nada. Irmãos, Deus criou o homem. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Sabia já antes de você nascer. Você acha que Deus se surpreende? Nossa, como você é pecador. Estou chocado. Deus não se surpreende. Deus não se surpreende. Deus sabe de tudo. E se não for Ele para nos ajudar a resolver, quem vai fazer isso? Eu estou fora. Eu não consigo. O pastor vai... Não, o pastor não faz isso não, irmãos. Quem faz isso é Deus. Pastor nenhum no mundo faz mudança na vida de ninguém. Quem faz mudança é Deus. Então, gente que coloca em cima das costas do pastor, porque o pastor tinha nada. A gente ora um pelos outros, a gente pede a Deus, mas quem faz é Deus. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem transforma é Deus, é Ele quem faz. Aleluia. Então, olha só, Romanos 10, voltando lá para o Romanos 10, agora o versículo 6 e 8. Romanos 10, agora o versículo 6 e 8, diz assim: mas a justiça que é pela fé, diz assim, olha só o que a justiça que é pela fé diz:
Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, aleluia. Então o que diz a justiça que é pela fé? O que diz a graça? A graça diz: olha, não fique tentando entender coisas profundas demais, não. Quem vai para os céus trazer a Cristo? Quem vai até o abismo fazer isso, aquilo, outro? Não, olha, a palavra está na sua boca e no teu coração. A palavra que pregamos, qual é a palavra? A palavra da fé. Creia. Creia, a fé, o crer está na sua boca e no seu coração. Creia. Infelizmente, as pessoas acham que podem. Irmãos, a nossa preocupação não acrescenta nada na nossa vida. O correr atrás desesperado não acrescenta nada na nossa vida. Nós recebemos, se Deus não fizer, Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aleluia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for Cristo fazendo, irmãos, nós não vamos a canto algum na nossa vida. Crer em Cristo, se entregar a Cristo, é esperar por Cristo, é saber que Ele é o provedor de tudo. Então o que a graça diz? Olha, a palavra está no teu coração, na tua boca. Creia, declare a palavra. Olha o versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Aleluia. Então, se nós confessarmos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar e crer. Eu tenho que confessar e crer. Eu tenho que confessar e crer. Mas, irmãos, é tão difícil para algumas pessoas entenderem isso. Nós continuamos querendo fazer. O nosso fazer precisa ser uma resposta. Uma resposta e não uma tentativa. Quando o nosso fazer é uma resposta, ou seja, Deus me abençoou, eu quero viver para Ele, eu quero fazer as coisas para Ele. Deus me salvou, eu quero fazer para Ele. É uma resposta, eu quero dar uma resposta a isso, pelo que Ele já fez. Mas eu não estou tentando agradar a Deus, para Deus me abençoar, não, Ele já abençoou. Como as mães falavam antigamente, faz alguma coisa, menino, para agradar a Deus, né? É para agradar ela, não agradar a Deus, né? Mas eu não estou tentando agradar a Deus, porque nós já nos tornamos agradáveis a Deus através de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus sobre a nossa vida nos torna agradáveis a Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, diante do Santo dos Santos, lá com a Arca da Aliança. Ele sempre levava sangue. Se ele não levasse o sangue, ele não sairia de lá. Então ele tinha que levar o sangue, e na presença de Deus, nós também levamos o sangue, né? Não o sangue de cordeiros, de touros, de bezerros, mas nós levamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Então, quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, nós não somos fulminados, nós não somos condenados, não, porque nós temos o sangue do cordeiro na presença de Deus, e isso nos permite estar diante de Deus. Sabe, irmãos, eu sei que é muita informação para muita gente, é muita coisa para se compreender. Sabe por quê? Porque o sistema religioso, ele estabeleceu tantas coisas, como isso, cuidado para pisar no altar, quem pisar no altar tem que estar preparado. Irmãos, a nossa preparação é Cristo. A nossa preparação é Cristo.
O que eu não posso fazer no altar, eu não posso fazer em lugar nenhum. Não é só no altar, não. Em lugar nenhum. Mas as pessoas ficam cobrando uma aparência. Para subir no altar tem que estar assim, tem que estar assado, porque o altar é coisa santa. Irmãos, santo é o seu coração, porque nele habita o Espírito Santo. Esse é santo. Santo é você que é o templo do Espírito. Não é isso aqui não, irmão, isso aqui é madeira, ó. Isso aqui é madeira com carpete. Deus não está nessa madeira não, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Mas quantas vezes nós valorizamos demais o prédio, valorizamos demais os utensílios e não valorizamos o templo do Espírito que somos nós. Mas quando a gente fala isso, olha, não é por obra, não é, tudo isso cai. Sabe por quê? Porque quem que é digno de subir no altar? Eu sou? Você é? Ninguém é. Nem nunca será. Nunca será. Nós subimos pela misericórdia de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. É só por isso. E nisso, eu não sou diferente de nenhum de vocês. Nenhum pastor é. Todos nós dependemos do sangue de Jesus. Então não dá para ficar negando as coisas para os outros, quando nós mesmos também estamos dependendo da graça de Deus. Essa é a realidade. Mas você entende quanta coisa está em jogo? Quando começa a pregar isso, quanta coisa está em jogo? Aí, não, mas não pode. Aquelas cadeiras que estão ali são santificadas. A cadeira é santificada? Santificados somos nós, irmãos. Nós é que somos santificados. A cadeira dá um cupim ali, começa a comer o pé da cadeira, tem que jogar fora. Aí você vai fazer o quê? Dessantificar a cadeira. Olha, porque a cadeira era santificada, agora tem que orar para dessantificar, para poder jogar a cadeira fora, porque ela está podre, cheia de cupim, mas né, era uma cadeira. Não existe isso, irmãos. Então, o que a lei fala a respeito? O que a graça fala a respeito? A graça fala, olha só, é pela fé. É o Espírito de Deus vivendo em você, habitando em você, transformando você, fazendo o que tem que ser feito. E nós somos só o vaso, o barro que Deus vai trabalhando. Uns estão um passinho mais à frente, outros estão um passinho mais atrás, uns estão assim, mas Deus está trabalhando em todo mundo, está trabalhando em mim, está trabalhando em você, está trabalhando naqueles que estão em casa, irmãos, e aquele que começou a boa obra, diz a palavra, é fiel para completar a obra. Aleluia. É por isso que nós não podemos de maneira nenhuma ficar presos a, mas é a minha vida. Deus vai terminar a obra, Ele começou a obra, Ele vai terminar. Você acha que Deus vai deixar alguma obra incompleta? Vai deixar a obra incompleta na sua vida? Não, Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Aleluia. Essa é a salvação pela fé. Essa é a salvação sem as obras da lei. Essa é a salvação que vem através de Cristo, da fé pura e simples em Cristo Jesus. Se você crê, você recebe. Aleluia. Agora, essa salvação não é só ir para o céu. Essa salvação inclui tudo. Essa salvação inclui todas as bênçãos que nós precisamos aqui também. Então, se eu não fiz nada para receber a salvação que vem do céu, simplesmente crie as coisas que eu tenho que receber aqui na terra também, eu só creio. Eu não tenho que fazer esforço. O sacrifício já foi feito. Que sacrifício eu tenho que fazer? Ah, pastor, mas na sua igreja as pessoas dão dízimo. Dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O dízimo também está na lei, mas o dízimo é antes da lei. E o dízimo que Abraão deu, que não estava na lei, porque Abraão nem viu a lei, nunca viu a lei, porque a lei veio bem depois dele, o dízimo que Abraão deu, ele deu sem Melquisedeque exigir. Ele encontrou Melquisedeque, que é traduzido como rei de justiça e paz, que é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo ali
no Antigo Testamento, ele deu o dízimo quando veio da batalha contra os reis, ele deu o dízimo e Melquisedeque trouxe o que para ele? Pão e vinho. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Então, ele trouxe a oferta porque ele agradeceu a Deus, porque Deus deu o livramento. Imagina um único homem lutar contra 5 reis. E Deus deu a ele o livramento, e ele saiu vitorioso, e ele, em reconhecimento, porque Deus abençoou, ele deu o dízimo. É nessa mesma visão que nós também fazemos, com revelação do Espírito. Foi quem revelou para Abraão, quem disse para Abraão para fazer isso? Foi o Espírito de Deus que revelou isso. Então não é por obrigação não, porque Deus me abençoou, eu dou o dízimo. Porque Deus me abençoou, eu oferto. Porque Deus me deu, eu faço. Agora, se Deus não me deu nada, eu não vou dar nada. Se eu não tenho nada, se Deus não me abençoou com nada, eu não dou nada. Mas isso também, irmãos, não é obrigação não. É só para quem teve a revelação. Porque se a pessoa acha difícil demais, mas não dá não, querido. Porque tudo que é feito e que não é feito por fé é pecado. Ou você faz por fé, ou então não faça, porque senão vai ser pior. A pessoa vai com a ofertinha ali, vai chorando ali, brigando ali para cair o negócio. Não faz não, deixa para lá. Deixa, guarda o de seu dinheiro, né? Não vá dar uma de Ananias e Safira. Deixe seu dinheiro guardado, faça outra coisa com ele, vai ser melhor para você. Agora, se você tem recebido essa revelação, Deus é tão bom para mim. Isso é a graça, irmãos. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus. Amém?